amigos do YouTube. Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos à maratona sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Na aula de hoje vamos estudar o primado de São Pedro. Sejam bem-vindos aos amigos que estão chegando no YouTube, no Facebook e no Instagram. Como sempre, aqui no História de Pai para Filho, vamos começar com uma oração, né? Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora Aparecida pelas nossas famílias, pelo nosso estudo, pelos nossos trabalhos, pelo nosso país. Queria te convidar para que esse momento de oração que você coloque sua intenção, a intenção que você tem no coração, né, para essa oração, que os irmãos aqui possam pedir todos juntos. Pedimos a Deus que cuide da saúde da nossa família nesse momento tão difícil, né, que vivemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Aparecida, interceda por todos nós, pelos amigos aqui do História de Pai para Filho, e possamos ter uma boa noite de estudos, e intercede, minha mãe, pela saúde de todas as famílias, pelo trabalho dos amigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, amigos, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje vamos estudar o primado de São Pedro. E depois dessa aula, você não vai ter dúvidas, principalmente quando te acusa, São Pedro não foi o primeiro papa. Você verá que os padres da igreja, vamos pegar padres da igreja só dos 3 primeiros séculos, todos são unânimes em colocar o primado da igreja de Roma. Então, amigo, vamos aprofundar bastante o estudo de hoje. E continuaremos na aula de ontem, já está disponível aqui, o material PDF já está disponível no Telegram para que você possa fazer o download e acompanhar, porque na aula de hoje, diferente da de ontem, nós vamos ler bastante coisa. Por quê? Porque vamos ver os padres da igreja. O que os padres da igreja diziam sobre o primado de São Pedro? Vamos ver na aula de hoje. Vamos ver como devemos encarar a infalibilidade papal, como é o dogma da infalibilidade papal, tudo isso na aula de hoje. E você verá nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo que São Pedro é a rocha na qual nosso Senhor Jesus Cristo edificou a Santa Igreja Católica, que é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amigos, vamos lá, vamos começar a aula que hoje vai ser intensa, bastante intensa, e vamos visitar os padres da igreja. Você pode estar se perguntando, quem são os padres da igreja? Bom, os padres da igreja são aqueles que, nos primeiros séculos, nos ensinam como é realmente ser católico. Por quê? Porque estão muito próximos aos apóstolos, trazem consigo a marca da fé apostólica. Então, aula 2, São Pedro e o primado de Roma. Por quê? Porque muitas vezes a igreja é acusada de que São Pedro não foi o primeiro papa. Muitos aceitam que ele foi a Roma, dizem, ele não foi o primeiro papa, ele era apenas importante ali na igreja, mas não tinha o primado de Roma. Você verá unanimemente nos textos hoje que o primado de Roma havia desde o início. E por que isso é importante? Né? Por que isso é importante? Porque mostra claramente que o bispo de Roma, que hoje é o Papa, né, o bispo de Roma, é o chefe da igreja. E qual igreja que tem o Papa como chefe? A Igreja Católica. Depois, quando houve o protestantismo, lá no século XVI, eles quiseram tirar o Papa. Né? Ficou muito... dividiu a igreja e tirou-se a autoridade do Papa. Durante séculos, a igreja luta pela autoridade do Papa. A autoridade do Papa já quis ser surrupiada por muitos imperadores, por muitos reis, homens que tinham poder temporal. Mas a igreja sempre lutou contra isso. Né? A igreja sempre lutou contra isso. Quando vemos
O último Papa Mártir, São Martinho I. São Martinho I foi levado a Constantinopla por defender a verdade. Foi levado e martirizado em Constantinopla. Por quê? Porque ele não queria ceder ao imperador que queria impor uma heresia para toda a igreja. Então, essa é a rocha, né? A rocha que sucede São Pedro. Nós temos o grande Papa também, São Leão Magno. Depois vamos falar um pouco de São Leão Magno. E São Leão Magno, o primado de Roma, como que tem uma grande luminosidade, floresce grandemente, né? Por quê? Porque ele vai como que dirigir a igreja naquele momento tão difícil da invasão dos povos bárbaros ao Império Romano. Amigos, vamos lá então. Vamos começar com o Evangelho. Nessas palavras de São Mateus, nós encontramos aqui o primado de São Pedro, né? E vamos detalhar bastante esse estudo. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus pergunta aos apóstolos. Estão reunidos ali e as pessoas estão dizendo lá, quem que é esse Jesus? Quem que é Jesus? E pergunta para Jesus. Jesus pergunta para os apóstolos: e vós, quem dizeis que eu sou? Os apóstolos ficam meio temerosos e São Pedro, né, pula na frente com a sua coragem e diz: Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és, Simão, filho de Jonas. Depois nós veremos que muitas pessoas dizem: Jesus quis dizer para todos os apóstolos ali que não, ele disse para feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Quer dizer, só poderia ser São Pedro, né? Só ele ali que era Simão, filho de Jonas. Porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Muitas Bíblias católicas traduzem também como pedra ou como rocha, né? E sobre esta rocha edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra também será desligado no céu. Depois ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Então aqui, nessa passagem, nós vemos claramente o primado de São Pedro. A eleição, Jesus colocando São Pedro como seu vigário, representante aqui na terra, depois da sua ascensão ao céu. Então, nós, analisando essa passagem, no versículo 17, Jesus então lhe disse: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está no céu. As prerrogativas aqui prometidas são manifestamente pessoais de São Pedro. O que isso quer dizer? Jesus, quando ele está falando nesse momento, ele fala pessoalmente a São Pedro. Ele não está falando para todos os apóstolos ali, nossa, como vocês apóstolos, não, está falando, feliz és tu, Pedro, filho de Jonas, né? Então, é para São Pedro essas prerrogativas. A profissão de fé de São Pedro não foi feita, como às vezes se afirma, em nome dos outros apóstolos. Querem dizer que São Pedro falou ali como em nome de uma assembleia. Não. Ele pulou na frente e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, tu és o Cristo. São Pedro pulou na frente, né? Ninguém diz: os outros apóstolos tentaram falar. Não, São Pedro fala isso. E Jesus diz que isso foi revelado por Deus, pelo Pai que está no céu. O conhecimento a respeito da filiação divina de nosso Senhor Jesus Cristo veio de uma revelação especial concedida a ele por Deus Pai. Então, em nome de Deus, São Pedro pulou na frente e disse: tu és o Cristo, né? Mostrando já a liderança que ele tinha sobre os apóstolos. E eu te declaro, tu és Pedro. Então Jesus diz: então eu te declaro, tu és Pedro. A palavra para Pedro e rocha no aramaico original é a mesma, Cefa. Então, Pedro
tu és a rocha, tu és o Pedro, né, da nossa igreja. Evidente que as várias tentativas de explicar o termo rocha como tendo referência não ao próprio Pedro, mas a outra coisa, são interpretações divergentes. O que isso quer dizer? Que muitas pessoas tentam dizer, não foi isso que Jesus quis dizer, mas está dito. Né? Queira, você pode mostrar a verdade, e a pessoa não pode não querer acreditar, mas está dito por nosso Senhor Jesus Cristo, está dito aqui no Evangelho, que São Pedro é a rocha sobre a qual ele vai edificar a sua igreja. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Cristo ensina claramente que a igreja será aqueles que o reconhecem como Senhor, e que esta igreja será construída sobre São Pedro. Quer dizer, a Santa Igreja Católica foi construída sobre São Pedro. Né? Você pode perguntar, São Pedro errou quando ele negou Cristo 3 vezes? Errou, como muitos filhos da igreja errarão por toda a história. Né? Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer, as portas do inferno nunca prevalecerão sobre a igreja. Né? Por quê? Porque ela vai passar muitas dificuldades e sofrerá durante toda a história. Né? Por isso, mais as portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. Então, Cristo ensina claramente que a igreja será formada sobre São Pedro. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a igreja é frequentemente mencionada como a casa de Deus. E aqui nós temos várias citações bíblicas onde você pode verificar isso. Então, fica claramente para nós, a casa de Deus, que é a igreja, vai ser formada sobre uma rocha. E essa rocha é São Pedro. E os seus discípulos, os seus sucessores, que durante toda a história serão os papas. Pedro deve ser a parte da igreja que é o fundamento da casa, é o fundamento, é a base da casa. E ele vai garantir 3 coisas para a igreja, 3 características importantes. A unidade, né, quer dizer, toda a igreja está unida ao bispo de Roma. Quem não está unido ao bispo de Roma não está na igreja. Estabilidade, quer dizer, essa igreja permanecerá durante todos os séculos, século após século, sofrendo muitas vezes, padecendo muitas vezes, tendo filhos que erram muitas vezes, mas ela permanecerá, terá uma estabilidade sob a cátedra de São Pedro. E o aumento, quer dizer, novas pedras serão colocadas nessa igreja. E eu e você somos essas pedras que são colocadas nessa igreja, são convertidas, são batizadas para formar a igreja de Cristo. Nós somos colocados, somos tijolinhos nessa santa igreja de Cristo, cujo São Pedro é o primeiro papa e o vigário, o representante de Cristo na igreja. As portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. A igreja fundada na rocha, que é São Pedro, nunca será vencida pelas portas do inferno. A igreja vai passar muitas e muitas dificuldades. A barca de São Pedro vai em águas turbulentas. Né? Quando nós estudamos a história da igreja, e os amigos que estudam a história da igreja percebem que século após século são diferentes dificuldades que a igreja enfrenta, mas ela mantém-se firme. Por quê? Porque as portas do inferno nunca prevalecerão sobre a igreja que é fundada sobre a rocha de São Pedro. E Jesus, com isso, também cumpre uma profecia de Isaías. Né? Isaías diz no Antigo Testamento, fala sobre a igreja que será fundada por Jesus. Né? Então, Jesus vai fundar uma igreja. E ele funda a igreja e coloca São Pedro como seu vigário. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Isso é muito, é muito impressionante o que Jesus diz a São Pedro. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Imagine, é um poder de São Pedro, né? É o poder, é a autoridade de São Pedro. Tudo que São Pedro ligasse aqui na terra seria ligado também no céu. O céu confirmaria, né?
Tudo que São Pedro ligasse aqui na terra seria ligado. Tudo que ele desligasse, quer dizer, os anátemas dos papas seriam desligados dos céus. Isso é muito impressionante. E essas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo deixam claro o primado de São Pedro e a fundação da Igreja Católica sobre essa rocha. A chave é um símbolo de autoridade, de modo que nosso Senhor deixa São Pedro como seu vigário, quer dizer, seu representante. E Cristo é o cabeça da igreja. O poder é concedido em uma medida plena, de modo que tudo que Pedro ligasse na terra seria ligado no céu, e o céu confirmaria tudo que ele ensinasse aqui na terra. E depois, no Evangelho de São João, que não é um evangelho sinótico, como nós vimos, né? É o evangelho ali que São João aprofunda mais teologicamente. Ele vai dizer, no Evangelho de João, capítulo 21, versículos de 15 a 17, como que nosso Senhor Jesus Cristo estivesse cumprindo aquela promessa que ele fez a São Pedro. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, filho de João, ama-me mais do que estes? Respondeu ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez, Simão, filho de João, ama-me? Respondeu-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez, Simão, filho de João, ama-me? Pedro entristeceu-se, porque ele perguntou pela terceira vez, ama-me? E respondeu-lhe, Senhor, sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Olha que grande missão que nosso Senhor já dá para São Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Você agora é o bom pastor, aquele que vai cuidar, terá autoridade e para pastorear as minhas ovelhas. Nós somos as ovelhas de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Papa tem que nos pastorear como um bom pastor, né? Como um bom pastor, como Jesus pediu a São Pedro. Então, isso fica muito claro, essa relação das 3 vezes que nosso Senhor Jesus Cristo pergunta se São Pedro lhe ama, para as 3 negações que São Pedro faz no momento da condenação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o São João Crisóstomo, quem não conhece São João Crisóstomo, é um grande padre da igreja, ali no final do século IV, início do V século, que foi martirizado também, foi enviado naquelas disputas que havia no Império Bizantino. Ele era um homem ele tinha os sermões dele, eram muito eloquentes, e o povo ficava todo assim, ouvindo horas e horas os sermões de São João Crisóstomo, tão lindos que eram. Então, esses sermões entraram para a patrística, quer dizer, a obra daqueles padres da igreja, do início da igreja, desses primeiros 6 séculos da igreja. Então, era a patrística. São João Crisóstomo talvez tenha sido um dos maiores, ou maiores daqueles padres que escreviam em grego. E ele fez um desses sermões falando sobre isso exatamente. Ele diz o seguinte, Jesus disse a Pedro, apacenta minhas ovelhas. Por que nosso Senhor passa por cima dos outros e fala das ovelhas a Pedro? E ele fala diretamente a São Pedro. Por quê? Porque fala, Pedro, filho de João. Né? Então ele não fala assim, qualquer outro Pedro. É São Pedro. Pedro foi escolhido dos apóstolos, a boca dos discípulos, o chefe do coro. Quer dizer, ali ele mantinha toda aquela liderança entre os apóstolos. Por isso, preste atenção, por isso, Paulo foi vê-lo, e não aos outros. Então, São Paulo, quando teve aquela dificuldade entre os cristãos judaizantes, os cristãos de origem helênica ou pagãos, ele foi para quem? Foi para São Pedro. E ele disse isso aqui. E também para mostrar a Pedro que ele deve ter confiança agora que sua negação foi eliminada. Quer dizer, agora nosso Senhor Jesus Cristo elimina aquela negação de São Pedro. Nosso Senhor Jesus Cristo confia a Pedro o governo, a primazia sobre os irmãos. Grande São João Crisóstomo,
grande padre da igreja. Aí fica a pergunta, né? E São Pedro realmente foi o primeiro papa, fica claro, né, nos evangelhos. E como se deu isso na história, né? Analisando as palavras de Cristo, nos mostra que a perpetuidade do cargo do chefe supremo deve ser continuada entre todas as verdades. Essa perpetuidade é uma verdade revelada nas Escrituras, porque ele diz, São Pedro, né, deixou São Pedro como vigário, e disse que as portas do inferno nunca prevaleceriam sobre a igreja. Então, a igreja teria sempre o chefe da igreja escolhido como sucessor de São Pedro. A promessa a Pedro transmitiu não apenas uma prerrogativa pessoal, quer dizer, não era só para São Pedro ser o líder. Por quê? Porque a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja católica, permaneceria por todos os séculos, mas estabeleceu um cargo permanente na igreja. E nesse sentido, como aparecerá nos próximos slides aqui, suas palavras foram compreendidas tanto pelos padres latinos quanto pelos padres gregos. Então, quando você estuda realmente a patrística, os primeiros padres da igreja, os homens ali do ano 100, até o ano 300, você vê que para eles não havia dificuldade nenhuma em aceitar o primado de São Pedro, né, e o primazia de Roma. Essa dificuldade, na verdade, nasceu depois da Revolução Protestante e foi aumentada bastante com alguns historiadores da Revolução Francesa. Por exemplo, Voltaire escreveu muito sobre isso, dizendo que o Papa começou com Constantino. Então, muitas vezes, pessoas repetem as ideias de Voltaire e reafirmam, tentando diminuir a figura de São Pedro. Mas, com certeza, nos mostra a patrística da igreja que São Pedro é o primeiro Papa e o primado de Roma dá-se desde o início da igreja. Então, entre os historiadores, é inconteste que São Pedro foi a Roma e ali sofreu o martírio. Vamos relembrar um pouco a vida de São Pedro. São Pedro era um pescador. Ele não era um homem simples que tinha um pequeno barquinho, ficava pescando no rio, não. Ele era como um empresário de pesca e ele era sócio do irmão de São Tiago e São João, né? Então, São Pedro e Santo André, que eram irmãos, ficavam ali pescando como uma empresa de pesca. E eles eram discípulos, diz a tradição que eles eram discípulos de São João Batista, já haviam ouvido as pregações de São João Batista. E ali, então, o Senhor Jesus Cristo passa e chama eles. Eu vou te tornar pescadores de homens. E eles o seguem, né? Então, quando a gente olha para isso, fica mais admirável a figura de São Pedro. Por quê? Porque ele deixa tudo. Ele deixa tudo para seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não fala assim, nosso Senhor Jesus Cristo, eu estou aqui, eu vou pescar, eu tenho que pescar mais um pouco, tal, para ver minha empresa, como que fica. Não, seguiu nosso Senhor Jesus Cristo, se pôs à frente. Em relação a ser bispo de Roma. Então, aí São Pedro segue nosso Senhor Jesus Cristo por toda a vida pública dele, exercer sempre a liderança entre os apóstolos, inconteste. E depois disso, o que acontece? Ele nega nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo tem a ressurreição de Cristo, e ali depois nosso Senhor Jesus Cristo vai ensinando os apóstolos, inclusive tem essa passagem, que a gente contou das 3 vezes que nosso Senhor Jesus Cristo pergunta se ele ama, se Pedro o ama. Depois disso, há o Pentecostes, né? E um derramamento do Espírito sobre a igreja, sobre São Pedro. São Pedro, que era um homem que até aquele momento estava meio tímido ali, ele toma coragem e lidera a igreja. Sai para a pregação, né? Faz muitos milagres, vai a Roma, vai primeiro a Antioquia, depois vai a Roma e em Roma encontra o martírio. Depois que surgiu o protestantismo, começaram a dizer, São Pedro nunca foi a Roma. Mas, atualmente, é praticamente inconteste isso, inclusive entre os historiadores protestantes, dizer que São Pedro foi a Roma e lá foi martirizado. Inclusive, o grande Papa Pio XII fez com que os escavadores adentrassem a Basílica de São Pedro e ali fizessem uma escavação procurando o túmulo de São Pedro.
e encontraram o túmulo de São Pedro e pode ser visitado. E nesse túmulo há uma inscrição: Pedro está aqui, né? Porque foi martirizado ali no Monte do Vaticano. Então São Pedro realmente viveu essa vida, foi a Roma e ali foi martirizado. Então vamos tentar responder a pergunta agora. Em relação a ser bispo de Roma, São Pedro realmente foi, que ele era o primado sobre os apóstolos, que ele foi a Roma, não há dúvidas, né? Então, e ele foi realmente bispo de Roma? Veremos agora, vamos ver agora na patrística, nos padres da igreja. Vamos começar com São Cipriano de Cartago. São Cipriano de Cartago, no século III, na metade do século III, foi martirizado no ano 258. Nós já afirmamos que ele era um grande bispo ali de Cartago e teve algumas brigas com o Papa, mas no final da sua vida se reconciliou. Mas realmente um grande homem de Deus foi levado ao martírio. No meio do terceiro século, São Cipriano expressa em termos a Sé Romana como a Cátedra de São Pedro. Então, São Cipriano, ano 250, Constantino nem existia ainda, né? Então, quando dizem, a igreja começou com Constantino, veja só o que diz São Cipriano de Cartago. Ele escreve a São Cornélio, diz sobre São Cornélio o seguinte: o lugar de Fabiano, que era São Fabiano, Papa, que é o lugar de São Pedro. Então ele diz, São Cornélio conseguiu o lugar de Fabiano, que é o lugar de Pedro. Então ele coloca aqui no ano 250, sem dúvida alguma, que o lugar do Papa São Fabiano foi substituído por São Cornélio, foi sucedido por São Cornélio, que é o lugar de Pedro. Sem dúvida alguma. Foi escrita na sua Epístola 51. Santo Irineu de Lyon, grande Santo Irineu de Lyon, foi bispo de Lyon, discípulo de São Policarpo de Esmirna, que era discípulo de São João, né? Quer dizer, muito próximo ali à sucessão apostólica. Em duas passagens no livro, ele escreveu um grande livro contra as heresias. Nós falamos desse livro ontem, na questão que ele combateu o gnosticismo. Então ele fala de Higino, Papa São Higino, né? Que é o 9º Papa de Roma. Se você contar os papas de São Higino retrocedendo, você chega que o 9º Papa é contando São Pedro. Então, São Higino é o 9º Papa, incluindo São Pedro. Então, fica claro ali que ele inclui São Pedro na sucessão apostólica, em seu livro Contra as Heresias. Depois nós temos São Clemente Romano. Nós falamos de São Clemente Romano, era o 4º Papa da Igreja, depois terceiro Papa, depois de São Pedro. São Clemente, discípulo dos apóstolos. São Clemente Romano era discípulo de São Paulo e de São Pedro. Que depois de Lino e Anacleto, ou Cleto, como é chamado, sucedeu São Pedro como 4º Papa na lista da Igreja. Em sua Epístola aos Coríntios, escrita entre 95 e 96, ele ordena que recebam de volta os bispos que uma facção turbulenta entre eles havia expulsado. Se alguém, diz ele, desobedecer às palavras ditas por Deus, por nosso intermédio, entenda que se enredará em transgressão e perigo desprezíveis. Então, São Clemente Romano, que era o 4º Papa, o que acontece naquele momento? Está havendo um problema na igreja de Corinto. A igreja de Corinto também arrumava muito problema, né? Porque se olharmos São Paulo, ele escreve 2 cartas para tentar diminuir a confusão que havia em Corinto. E nesse momento, Corinto consulta São Clemente Romano. Estamos tendo um problema aqui em Corinto. Isso chega a São Clemente Romano. Veja, São João, né? Grande São João Evangelista, nesse momento ainda era vivo, né? Corinto poderia perguntar, vamos perguntar para São João. Não, eles foram perguntar para quem? Para o bispo de Roma, mostrando aqui a primazia da igreja, a primazia sobre as igrejas, né? E ele diz o seguinte: se alguém me desobedecer, vai ser enredado em transgressão e perigos desprezíveis. São Clemente Romano responde a Corinto para que as pessoas ali
não aceitassem os seus bispos e o clero. Por quê? Porque havia uma parte do clero de Corinto que estava vivendo de forma não conforme o evangelho, né? Estava ali, havia presbíteros que estavam escandalizando o povo, e eles não queriam mais seguir o bispo. Então, São Clemente Romano falou, não, vocês têm que seguir o bispo pela hierarquia da igreja. Então, além disso, ele os ordena, prestem obediência às coisas escritas por meio do Espírito Santo. O tom de autoridade, ele deixa bem claro nessa epístola aos Coríntios. Ele deixa bem claro o seu tom de autoridade. Aqui a gente não está falando de São Leão Magno, não está falando de São Gregório Magno, estamos falando de São Clemente Romano, ano 96, muito próximo ao martírio de São Pedro. Assim, bem no início da história da igreja, antes que o último sobrevivente dos apóstolos, quer dizer, havia um apóstolo vivo ainda, São João, encontramos um bispo de Roma, um discípulo de São Pedro, como nós dissemos, intervindo nos assuntos de outra igreja e reivindicando resolver o assunto por uma decisão falando sobre a influência do Espírito Santo, deixando claramente a sua autoridade transparecer sobre toda a igreja. Tal fato admite que uma única explicação, nos dias em que o ensinamento apostólico ainda estava fresco na mente dos homens, a Igreja Universal, quer dizer, Igreja Católica, Igreja Universal, todas as igrejas unidas, reconhecia no bispo de Roma o cargo de chefe supremo. Quer dizer, é lógico que, com o passar dos séculos, nosso Senhor Jesus Cristo disse, eu vou ao céu, ele vai ascender ao céu, e eu vou te mandar o Paráclito, o Espírito Santo, vai te ensinando muitas coisas, século após século, e o Espírito Santo foi ensinando para a igreja, século após século, né? Então, a igreja foi entendendo e foi desenvolvendo sua liturgia, as coisas do papado, né? A figura do Papa também. Então, a igreja foi desenvolvendo toda essa liturgia com o passar dos séculos. Mas o que é principal continua desde o início, que é a primazia de Roma sobre as igrejas. Um pouco após São Clemente Romano, nós temos Santo Inácio de Antioquia. Grande Santo Inácio de Antioquia foi martirizado no ano 107 em Roma. E ele era um grande bispo, né? Na verdade, o imperador levou ele para Roma e quis convencê-lo lá em Roma. Santo Inácio de Antioquia, ele disse, Inácio, você é um grande homem, um homem muito inteligente, então vem aqui para o meu palácio, você vai ser o chefe de todos os meus sacerdotes, né? Ele disse, você vai ser o chefe de todos os meus sacerdotes, vai ter um cargo, uma vida boa aqui, tranquilo, na riqueza, no palácio. E Inácio não aceitou, disse, eu sou cristão, né? E eu não ligo de ser trigo na boca dos tigres, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Grande Santo Inácio de Antioquia manteve a fé nesses momentos de grande perseguição à igreja, que estudaremos amanhã, né, quando a igreja e o Império Romano. Amanhã será o dia de vermos tanto sofrimento que esses mártires passaram na igreja, naquele momento. Então, o Santo Inácio de Antioquia vai dizer que a igreja preside as outras na caridade, né? Alguns querem traduzir, né, mas a expressão grega não deixa dúvidas, né, que a igreja preside as demais na caridade. Alguns querem dizer, que é uma igreja que tem mais obras de amor. Nada disso. A expressão grega, inclusive eu coloquei aqui no slide, a expressão grega, ela não deixa dúvidas em relação à tradução. Preside as demais na caridade. Agora gostaria de que você prestasse atenção no seguinte, essas cartas de Santo Inácio de Antioquia, ele escreve 7 cartas a 7 comunidades diferentes, no seu caminho, enquanto ele é levado ao martírio. Muitas pessoas poderiam estar pensando, ficar desesperado, meu Deus, eu vou ser martirizado, coitadinho de mim. Não, Santo Inácio de Antioquia escreve cartas para as comunidades, e ele vai saudando as comunidades. Ele escreve aos tralianos.
Inácio, também chamado Teófilo, a Santa Igreja de Tralha, na Ásia, amada por Deus, o Pai de Jesus Cristo, eleita e digna de Deus, que repousa na paz por meio da carne, do sangue e da paixão de Jesus Cristo. Veja só, anos 100, 107, carne e sangue de Jesus. Né? Santo Inácio não diz, é uma cerimônia que lembra, não, carne e sangue de Jesus, de Santo